Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o livro Atenção Plena, que é um livro que eu sempre falo o quanto que ele me ajudou a mudar a minha postura na forma de encarar a vida, na forma de olhar para mim, na forma de me acalmar e de me exigir menos. Eu espero que as reflexões que a gente faça aqui sejam inspiração para que vocês possam chegar até o livro e conhecer um pouquinho mais de tudo que tem aqui, que é muito precioso. Então, começando pelo título dele, né? Atenção plena, mindfulness, como encontrar a paz em um mundo frenético. Inclui CD de meditação. Esse livro foi o primeiro contato que eu tive tanto com a palavra, né, mindfulness, quanto com a palavra atenção plena. Eu não tinha ouvido falar sobre esses termos ainda. Foi esse livro, assim, a introdução para mim sobre esses temas. E na capa ele já entrega, né, assim, como encontrar paz em um mundo frenético. Será que é possível, né? Como que é isso? E que maravilha se a gente conseguir isso. E aqui inclui um CD de meditação. Dando assim um spoiler, né, um contexto geral sobre o livro, ele vai então explicar sobre o que é atenção plena, sobre mindfulness, sobre os benefícios da prática de mindfulness, e ele traz um CD de meditação, porque dentro da proposta do livro, ele traz um programa de meditação de 8 semanas, que são as meditações que estão dentro desse CD. Para mim, fez tanto sentido ter lido esse livro que, quando eu finalizei ele, eu mergulhei então nessa proposta das 8 semanas de meditação. E essa foi uma das experiências mais transformadoras que eu já vivi, uma experiência que eu vivi sozinha, a partir de um livro, a partir de um CD, né, de uma coisa assim super simples, mas que me colocou de volta num compromisso com o meu bem-estar, de volta com mais zelo comigo mesma. Eu lembro que como eu estava iniciando a caminhada, né, dentro da atenção plena, dentro do mindfulness, eu tive bastante dificuldade, assim, nas primeiras vezes do programa, né, nas primeiras meditações. Como, não sei se vocês já perceberam, quem me conhece há algum tempo já pode talvez ter percebido, o meu estilo é mais calmo, o meu estilo é mais devagar. Então, o que acontecia comigo? Quando eu ia fazer as meditações do CD, eu dormia. Só que às vezes eu tava numa semana, e aí a proposta do programa de meditação que tem nesse livro é a gente fazer as 8 semanas, então tem dias que tem 2 meditações por dia. Eu dormia, eu tinha as outras coisas para fazer no dia, aquele tempo que eu tinha determinado para a meditação, eu tinha dormido, então assim, às vezes eu tinha que recomeçar a semana, às vezes eu não conseguia fazer uma outra meditação dentro daquele dia, então eu demorei para finalizar as 8 semanas, né? As 8 semanas eu não lembro agora em quanto tempo que eu levei para fazer, quantas vezes que eu iniciei e tive que parar e voltar do início, porque realmente eu queria fazer direitinho 8 semanas desse programa e para mim valeu muito, muito a pena todo esse esforço, né? Mas atenção plena não é a gente estar ali dormindo, né? A gente poder estar atento. Então, para mim foi uma dificuldade, porque eu lembro que eu começava e era muito, muito difícil não dormir, né? Eu sei que tem pessoas que têm uma tendência mais ansiosa, que elas acabam começando a meditação e aí a cabeça, né, naquele frenesi de pensamentos e preocupações e tudo, não deixa a pessoa ficar quieta, né? Então é muito difícil silenciar os pensamentos. Para mim era o contrário. Eu conseguia silenciar, conseguia ficar, mas esperar o tempo passar no estado de meditação, no estado de atenção plena, me dava muito sono. Então, para mim foi assim, teve essa dificuldade o programa de meditação, que é essencial e que estou falando porque ele está junto aqui nesse livro. Se vocês forem ler o livro, acho que vale a pena pensar, né, avaliar se esse programa de 8 semanas também não seria uma experiência aí legal para vocês colocarem em prática, para vocês experimentarem, especialmente, né, se vocês são como eu, que nessa época aqui não meditava, não conhecia sobre atenção plena,
não conhecia sobre esse mundo, porque isso fez com que eu aterrasse, né? Isso me deu ali uma experiência dos vários tipos de atenção plena, que ele vai explicar no livro, assim, que não é um tipo só, né? São vários tipos, cada semana é voltado para um tipo, então vale muito, muito a pena, né? Eu só, assim, falo para quanto mais pessoas eu puder falar dos benefícios que esse livro trouxe para minha vida, eu vou falar, porque foi, assim, realmente transformador. Então, eu vou ler uns trechinhos do livro para a gente poder entender um pouquinho mais sobre até a forma de ele falar e também para quem nunca ouviu falar sobre atenção plena, poder chegar aqui e fazer sentido. Então, a atenção plena consiste em observar sem criticar e em ser compassivo consigo mesmo. Quando a infelicidade e o estresse ocupam sua cabeça, em vez de levá-los para o lado pessoal, você aprende a tratá-los como se fossem apenas nuvens e a observá-los com curiosidade enquanto se afastam. Em essência, a atenção plena permite que você capte os padrões de pensamentos negativos antes que eles o lancem uma espiral descendente. Esse é o início do processo para retomar o controle da sua vida. Aí tem um trecho aqui que ele fala os benefícios da meditação da atenção plena, né? Porque a atenção plena é um tipo de meditação, não é todas as meditações que são atenção plena. Então ele fala alguns benefícios aqui. Estudos mostram que os meditadores regulares são mais felizes e mais satisfeitos do que a maioria das pessoas. Esses resultados têm uma importante repercussão na saúde, já que as emoções positivas estão associadas a uma vida mais longa e estável. A ansiedade, a depressão e a irritabilidade diminuem com as sessões regulares de meditação. A memória melhora, as reações se tornam mais rápidas e o vigor mental e físico aumenta. Quem que não quer, né? Os meditadores regulares têm relacionamentos melhores e mais gratificantes. Estudos feitos no mundo todo comprovam que a prática da meditação reduz os principais indicadores do estresse crônico, incluindo a hipertensão. A meditação é eficaz também para reduzir o impacto de doenças graves, como dor crônica e câncer, podendo até auxiliar no combate à dependência de álcool e drogas. Além disso, pesquisas indicam que a meditação fortalece o sistema imunológico, ajudando a combater resfriados, gripes e outras doenças. Aí ele segue aqui, né, que eu acho que é importante essa partezinha para nós. Apesar dos benefícios comprovados, muitas pessoas ainda ficam desconfiadas quando ouvem a palavra meditação. Assim, antes de avançarmos, seria bom fazer algumas considerações e refutar alguns mitos. Então, quais são os mitos? A meditação não é uma religião, a atenção plena é apenas um método de treinamento mental. Muitas pessoas que meditam são religiosas, porém inúmeros ateus e agnósticos são meditadores costumados. Você não precisa sentar no chão de pernas cruzadas, mas pode se quiser. A maioria das pessoas se senta no chão ou em cadeiras para meditar, mas você pode praticar atenção plena em qualquer lugar, a qualquer momento. No ônibus, no metrô, enquanto caminha. Eu vou fazer um parêntese aqui. Eu lembro de ter assistido há muito tempo atrás, ter ficado muito impressionada, até antes de conhecer esse livro, né? Um tempo mesmo, nem sei dizer quando que foi isso, de assistir nesses programas, assim, acho que era TV Fama, era algum programa de entrevista, entrevistavam os famosos, e até um vídeo que a gente pode até procurar se não tem no YouTube, assim, mas era uma repórter entrevistando a Gisele Bündchen num desfile, né, num desfile super importante, e a Gisele estava falando para essa repórter sobre a meditação, sobre a atenção plena, falando que ela praticava. E aí a repórter, mas como é que é, né, tu com essa vida assim tão atribulada, como é que tu consegue fazer? E a Gisele falou assim para ela, olha, eu tô fazendo agora enquanto eu tô conversando contigo. E na minha cabeça aquilo não fez o menor sentido, eu ficava pensando assim, mas como? Né? Como que ela tá falando no meio de um desfile, no meio de um caos, tá ali meditando, né? Não tem sentido. E claro, porque depois, com o tempo, né, aí a memória, assim, me fez essa conexão. Depois eu entendi, a atenção plena não é a gente estar ali em silêncio, só, né, com as pernas cruzadas no chão. Não, a atenção plena é estar plenamente atento ao que a gente está fazendo, né? Às vezes é um hiperfoco, mas é um foco que está ali fazendo com que a nossa atenção possa se manter em uma atividade, né? Então ela estava ali falando, ela estava ali só fazendo aquilo. E quantas vezes a gente não está
multitarefas, né? Quantas vezes a gente está fazendo uma coisa, pensando em outra, se pressionando para outra, preocupado com uma outra, né? Então, essa postura de atenção plena é o que fez todo o sentido para mim, que aí eu relacionei com essa entrevista da Gisele, né? E a Gisele Bündchen é uma pessoa que realmente medita, que tem uma vida assim muito voltada para esse lado, né, assim, de conexão, de autocuidado. Então ela é um exemplo, né, dessa atenção plena e desse estado de meditação. E aqui outros 3 mitos que eu acho que é importante a gente passar. Esse é um mito, assim, olha, que acho que é muito, muito importante a gente poder refutar. Praticar atenção plena não exige muito tempo, mas é preciso paciência e persistência. Foi exatamente isso que eu senti nas semanas que eu tentei, né, que eu fiz a prática do programa que tem nesse livro. Então, paciência e persistência. Paciência porque várias vezes eu dormia, eu ficava muito irritada, eu ficava pensando, nossa, de novo eu dormi, eu nem tinha percebido, já perdi, vou ter que começar de novo. E persistência sim, eu vou começar de novo, eu vou começar de novo, eu vou colocar. Aí eu colocava a meditação, começava ela, eu dormia, eu acordava, colocava de novo. Então, essas habilidades, olha que legal a gente poder exercitar, né, essas virtudes enquanto a gente está ali cuidando da gente, né, enquanto a gente está ali exercitando a meditação. Muita gente nota que a meditação alivia pressões cotidianas, liberando tempo para gastar com coisas mais importantes. O que esse mito fala, então, que eu acho que é bem importante, é uma coisa que eu noto no meu dia a dia, eu noto quando eu tô um pouquinho mais displicente, assim, que eu não medito tanto, ou que eu não trago isso para o meu dia a dia, é o seguinte, às vezes 4 minutos que eu faço de atenção plena, de respiração atenta, né, ou uma meditação de 5, 10 minutinhos que eu coloco no meio do meu dia, fazem com que eu aterre, fazem com que eu esteja ali presente, fazendo muitas coisas, tendo bastante trabalho, tendo coisas importantes acontecendo no meu dia, mas eu tô vivendo cada coisa no seu tempo, num outro ritmo. Quando eu não faço esses 5, 4 minutos, que seja ali 1 minuto de respiração, as coisas começam a pegar um ritmo que às vezes perdem, né? Eu não consigo não vi o dia passar, porque é a velocidade e a gente entra num automatismo. Então não é muito tempo que a gente precisa, mas é aquele tempo. É algum tempo. Um outro mito que ele fala que a meditação não é complicada, então não tem a ver com sucesso ou fracasso, com conseguir, não conseguir. Mesmo quando sentir dificuldade para meditar, você vai aprender algo valioso sobre o funcionamento da mente e se beneficiar psicologicamente, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que não tenha sido prazeroso, ainda assim foi uma meditação, ainda assim aquilo ali existiu, né? Foi uma experiência. E o último, a meditação não vai entorpecer sua mente nem impedi-lo de se empenhar para ter uma carreira brilhante. Também não vai obrigá-lo a adotar uma postura poliana diante da vida. Ai, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é paz e amor, né? A meditação não implica aceitar o inaceitável, mas ver o mundo com clareza para ser capaz de tomar atitudes mais sábias para mudar o que precisa ser mudado. A prática de atenção plena ajuda a cultivar uma consciência profunda e compassiva que nos permite avaliar nossas metas e encontrar o melhor caminho para agir de acordo com os nossos verdadeiros valores. Olha que perfeito esse parágrafo, né? Então, atenção plena é a gente poder estar ali com uma postura de maturidade, de responsabilidade, de coragem diante do que nos importa, né? Não é só aceitar tudo, não é ficar ali entorpecido diante dos problemas, mas é poder entender onde que a gente realmente quer colocar a nossa energia, né? Entender onde que de fato a gente quer ali comprar uma batalha ou não, né? A gente está mais conectado. Por que eu tô fazendo isso agora? Por que eu disse sim para isso? Por que eu tô nessa situação? A gente está consciente, a gente está ali consciente com as rédeas da nossa vida na nossa mão, né? Aqui um outro trechinho também que eu achei super legal da gente poder falar nesse vídeo, diz assim: a atenção plena nos encoraja a romper com os hábitos de pensamento e comportamento que nos impedem de aproveitar plenamente a vida. Grande parte da autocrítica e dos julgamentos internos surge a partir da maneira como costumamos pensar e agir.
Ao quebrar algumas de suas rotinas diárias, aos poucos você dissolverá alguns desses padrões de pensamento negativo e se tornará mais atento e consciente. É espantoso notar como a felicidade e a alegria reaparecem, mesmo fazendo apenas pequenas mudanças na nossa maneira de viver. E aqui vou mostrar um pouquinho por dentro do livro para vocês, assim, ele tem as explicações, né? Tem a parte mais descritiva e ele tem esses blocos de detalhamento. A meditação, aquela semanal, também aparece nesses blocos. E aí, eu separei esse, que eu acho que é fundamental para a gente poder refletir juntos. Então, ele fala assim: a atenção plena e o piloto automático. E aí é o seguinte: alguma vez você ligou o computador para enviar um e-mail e caiu na tentação de responder a alguns outros e acabou desligando a máquina uma hora depois sem mandar a mensagem que pretendia? Você não tinha a intenção de fazer isso, mas observe a consequência. Quando voltar a ligar o computador, você continuará tendo que enviar a mensagem original e também terá que checar todas as mensagens novas que chegaram por causa das respostas que você enviou. Quando isso acontece, você pode achar que está fazendo um bom trabalho, colocando ordem na casa, mas o que realmente fez foi acelerar o sistema de e-mail. A atenção plena não diz não envie e-mails, mas ela pode lembrá-lo de se conectar com a sua voz interior e indagar: era isso mesmo que eu pretendia fazer? Então, essa consciência, né, essa saída do piloto automático que é tão importante. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu desejo que tu possa se permitir viver mais momentos de calma e de atenção plena na tua vida, que tu possa se permitir ler livros como esse, experienciar coisas de maior bem-estar, né, alternativas de maior cuidado contigo mesmo, que tu possa se permitir deixar a impaciência, a pressa, a preocupação com os outros um pouquinho de lado e olhar para ti, cuidar de ti. Apesar do mundo frenético, apesar dos problemas que tu estiver vivendo, apesar, né, lá como a Gisele Bündchen, de estar num desfile com muitas pessoas, de ser uma pessoa super importante, que tu possa estar atento a cada coisa que tu estiver fazendo, a cada momento da tua vida, né? E porque isso vai fazer com que tu possa se preservar mais, que tu possa ir mais longe e esteja bem mais cuidado. Muito obrigada pela atenção e se tu não for inscrito ainda no canal, fica o convite para que tu te inscreva e me faça companhia aqui pelos próximos vídeos. Um super beijo!